A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal Deise Pregadora da Palavra. E eu espero que todos vocês estejam muito bem. Eu quero aqui agradecer a você que me segue, a você que é inscrito, a você que compartilha e também está junto comigo nesse grande ídolo que o Senhor Jesus deixou para nós, que é falar sobre o amor dele aos quatro cantos dessa terra. Para você que está aqui comigo, continue compartilhando, deixando o seu like e ativando as notificações, porque sempre que eu postar alguma coisa, você será aí notificado e juntos nós vamos nos alegrar em ouvir mais uma porção da palavra do Senhor. E nesta manhã tão gloriosa, eu quero, irmãos, assim, sabe, de uma forma muito clara, muito objetiva e muito rápida, demonstrar a alegria que eu passei esse final de semana, tendo a oportunidade de poder ministrar em uma das filiais do nosso ministério, que é a Igreja Boas Novas de Alegria, que fica lá no estado de Minas Gerais, na cidade de São Sebastião da Bela Vista. Foi um congresso de jovens muito maravilhoso e foi um tema assim extraordinário, que quando recebi o versículo para estudar, eu pensei, assim que eu pregar lá, eu vou fazer um corte para colocar aqui no meu canal. E eu quero dizer para os irmãos que mesmo quando as situações ficarem adversas, quando você, por algum motivo, algum momento da sua vida, você se sentiu desanimado ou ficou frustrado, talvez por não entender o que Deus havia dito, eu quero te dizer que esse Deus, esse Jesus tão maravilhoso, é poderoso para se encontrar com você no caminho, para poder te esclarecer qualquer dúvida que está em seu coração, devolver a alegria para você, para que enfim você possa trilhar nesse caminho rumo ao céu, compreendendo a palavra. Não permita que nenhuma circunstância contrária daquilo que Deus prometeu faça você desacreditar daquilo que Ele disse. Não aborte a missão. Vá até o final, porque Jesus está conosco. O tema que eles falaram lá está no livro de Lucas, no capítulo 24, o verso de número 29, que diz assim: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com ele. Um texto muito conhecido que vai relatar a história de dois discípulos que estão a caminho de Emaús no terceiro dia que Jesus havia ressuscitado. Afinal, Jesus havia feito uma promessa, havia deixado muito claro para os seus discípulos tudo o que iria acontecer, o quão seria importante que ele fosse entregue nas mãos, dos seus inimigos, para que, enfim, ele pudesse ali sofrer, morrer, mas ia ressuscitar. E parece que em algum momento a tristeza bateu forte no coração dos seus discípulos. Você vai ver que alguns, eles se escondem, as mulheres estão felizes porque elas entram no túmulo e agora o túmulo está vazio, mas há dois discípulos que estão tristes por causa dos acontecimentos. Não traz ao seu coração a lembrança daquilo que Jesus havia prometido e agora eles decidem retornar ao caminho de Emaús. O caminho de Emaús era uma cidade. Emaús era uma cidade que estava localizada a cerca de 12 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Eles estavam voltando para um determinado lugar que Deus não havia mandado. Por quê? Porque ficaram constrangidos, ficaram entristecidos, ficaram desanimados no meio da caminhada. Eles simplesmente decidiram voltar. Quando eles voltam, o texto vai dizer no começo ali do versículo 13 em diante, do capítulo 24 de Lucas, que o mesmo Jesus se apresentou a eles no caminho. Esse mesmo Jesus que durante 3 anos e meio eles ouviram a voz do Mestre, esse mesmo Jesus que eles viram milagres e andaram com ele, não fazia parte, dos 12 discípulos que eram os mais íntimos, mas estava ali dentre talvez os 70 que acompanhavam Jesus por todos os lugares. Segundo Eusébio vai dizer que este homem por nome de Cleopas era parente direto, aliás, era irmão de José, que era pai de Jesus aqui na terra. E esse homem, junto de outro discípulo, eles estão constrangidos, eles reconhecem Jesus como um homem que é poderoso em obras, mas não tiveram ainda na prática ali, uma experiência com Jesus. E baseado naquilo que eles ouviram, baseado no que viram, mas não foi o suficiente para que eles então compreendessem melhor o que Jesus havia dito. Então Jesus, no dia da ressurreição, enquanto discípulos estão atemorizados na cidade de Jerusalém, enquanto mulheres estão alegres porque entram no templo entram no túmulo e vê que Jesus já ressuscitou, Jesus está no terceiro dia
parando com todo esse evento, para poder se apresentar para 2 discípulos que ficaram entristecidos porque talvez não entenderam aquilo que Deus havia dito. E eu quero dizer algo para os irmãos. Jesus é poderoso para se encontrar conosco no caminho, a fim de esclarecer qual seja a dúvida ou confusão de coração. Só para que você entenda o quanto você é amado, o quanto Ele investiu em você e o quanto Ele não vai desistir de você. Qual é o nosso papel? Falar para Ele que nós o compreendemos e falar: Jesus, eu entendi a sua promessa. Quando esses homens estão no caminho, esse mesmo Jesus que eles ouviram falar, agora se apresenta para eles. Não deixe que as circunstâncias façam você abortar da missão que Ele te entregou. Não volte para Emaús. Caminho de Emaús não é caminho de fiéis. É caminho de homens que estão entristecidos, que estão desanimados e pensando em desistir. Esse Jesus se apresenta a eles. Eles então sentem o coração arder. Só que chega um determinado momento do destino, que era onde esses discípulos haviam ido, que Jesus se apresenta para eles. E quando Jesus está indo mais adiante, eles o constrangem para que então eles entrassem na cidade junto com eles. Ele diz: Senhor, fica conosco. E o constrangeram, insistiram, a ponto de Jesus ficar até sem graça e não recusar o pedido. E é isso que nós estamos fazendo. É isso que a igreja deve fazer. É implorar, é constranger, até que Ele fale: eu vou ficar por causa do pedido de vocês. O texto diz que Jesus, após explicar tudo aquilo, desde o Moisés, os profetas, tudo que Jesus teria que passar no Antigo Testamento, Jesus então, ele está indo mais adiante. Por quê? Porque Jesus já explicou a palavra. Mas para entrar no coração do homem, ele precisa que o homem o convide. Aleluia. Jesus não é como o inimigo que entra, faz arruaça, acaba com tudo e te abandona. Não, Jesus, ele é educado, ele explica a mensagem, ele diz o que ele veio fazer, ele faz questão de deixar um evento que aparentemente era maior, para poder se apresentar para homens que estavam confusos. Mas após explicar a palavra, Senhor Jesus só poderia entrar se eles pedissem. Esses 2 discípulos, então, eles pedem para Jesus. Eles abrem o coração e falam: Jesus, fica conosco. E como consequência de Jesus entrar, agora Jesus está com eles à mesa. E no partir do pão, na comunhão, é que eles reconhecem quem era Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. A caminhada, por muitas das vezes, não vai ser fácil. A caminhada, por muitas das vezes, não será agradável, não é confortável. Eu disse isso em vídeos anteriores. O chamado de Deus é para aqueles que entenderam, vestiu a camisa e está disposto a enfrentar tudo e qualquer coisa a fim de ficar a favor do reino. Eu disse que quem se alistou para esta guerra não se embaraça com as coisas dessa vida. Esses homens precisam estar à mesa para compreender melhor o que Jesus veio fazer. Jesus não quer que nós o conheçamos apenas por aquilo que nós ouvimos. Ele é poderoso em obras. É um homem, eu pensava que era ele que remisse a Israel. É fácil você reconhecer Jesus por aquilo que as pessoas disseram. Eu quero ver tu ter experiência na prática. E a experiência na prática, ela só se dá quando você está com ele à mesa, tendo relacionamento, tendo uma comunhão, tendo um compromisso real com ele. É isso que Jesus quer da sua igreja. Jesus não quer que as pessoas só falem dele, reconhecendo aquilo que ele fez, superficial, no sentido assim, terreno. Jesus quer que você compreenda coisas que são espirituais. Esses homens o constrangeram. Jesus entrou e no partir do pão esses homens reconheceram. E agora homens que vieram trilhando totalmente entristecidos, agora se sentem revigorados, alegres, retornam pelo mesmo caminho de 12 quilômetros, vão para o local de origem, que é onde Deus havia já mandado ficar, que é em Jerusalém, e ali eles estão junto dos discípulos, compartilhando e falando: olha, é verdade, ouça o que as mulheres falaram, esse Jesus ressuscitou, e depois ele se apresentou no meio deles. Esse é o poder de quem entendeu a mensagem, se assentou à mesa e teve comunhão com ele. Amém, meus irmãos? Não aborte a missão. Se você acha que essa mensagem ela é relevante, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Não aborte a missão. Vá até o final, porque o seu destino é o céu. Oh, glória! Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.